Enquanto você ficar tentando provar que você tem razão, que você está certa, você vai perceber que você só vai se frustrar. O seu papel não é buscar ter razão, e sim deixar Deus justificar a sua vida e mostrar aquilo que Ele está fazendo através da sua história. A dopamina de hoje é um direcionamento para você. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda! Que bom ter você aqui junto comigo nessa dopamina. E você que já chegou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. E você que ainda não é inscrita no canal, já se inscreva, habilita o sino de notificações para não perder os conteúdos que tem por aqui. E todas as nossas dopaminas são liberadas de segunda a sexta-feira a partir das 7 horas da manhã. Então se programe para sempre estar aqui no início, logo no começo da dopamina, poder interagir aqui com outras conquistadoras e assim a gente conseguir alcançar mais e mais mulheres que precisam de uma palavra de transformação, de ânimo, que eu creio que o Senhor traz através das nossas dopaminas. Posso contar com você? E hoje o Senhor tem uma palavra que vai mudar a sua percepção, vai alimentar o teu coração e vai te dar um direcionamento de como você deve se posicionar. Se hoje você tem enfrentado situações como dúvida das pessoas, a incredulidade do que Deus está fazendo na sua vida, porque as pessoas estão olhando, estão duvidando, não estão acreditando, talvez Deus te deu um projeto e você tem lá iniciado esse projeto e as pessoas estão olhando e falam, isso não vai dar nada, ou às vezes você está passando por uma situação no seu casamento, na sua casa, que as pessoas olham e falam, isso daí acabou, não tem mais jeito. E até situações que você tem conquistado e que muitas pessoas duvidam que realmente você conquistou. São tantas coisas que nós enfrentamos e principalmente quando lidamos com pessoas, a gente sempre vai lidar com a dúvida das pessoas sobre nós. Seja porque você se destacou e as pessoas não acreditam que você se destacou, seja porque Deus tem feito algo na sua vida e as pessoas ficam realmente pensando se foi Deus mesmo que fez. E é isso que muitas vezes nós precisamos ter atenção, porque o nosso papel não é ficar provando que nós temos razão. E tem muitas pessoas perdendo o tempo provando que elas estão certas, provando que elas têm razão, provando que Deus falou com elas, mas o nosso papel, conquistadora, não é ficar provando a nossa razão. O nosso papel é viver o propósito de Deus e deixar que os frutos mostrem aquilo que Deus está fazendo. Quantas vezes nós ficamos ali tentando argumentar, tentando ter razão e na verdade isso não leva a lugar nenhum, só gera mais briga ou às vezes desconforto e até pode te machucar, te ferir, te fazer sentir mal e duvidar inclusive do que Deus está fazendo na sua vida. Então o Senhor está te dizendo hoje que o seu papel não é ficar justificando, o seu papel é fazer aquilo que Ele te pediu para fazer, confiar nele e no tempo certo, tudo que você faz, tudo que Ele está fazendo na sua vida vai mostrar os resultados e as pessoas vão ver que a mão do Senhor está contigo. Então, se você tem vivido essa situação de dúvida, de incerteza das pessoas ao seu redor, eu convido você a abrir tua Bíblia comigo em 1 Reis, o capítulo 10. Nós vamos ver aqui o que aconteceu com o rei Salomão. Um homem tão sábio, né? A gente até tem esse conhecimento que ele foi o homem mais sábio que a terra já conheceu porque ele pediu sabedoria ao Senhor. E Deus deu uma sabedoria tão extraordinária que a notícia se espalhou para muitos lugares. Países distantes, inclusive, ficavam sabendo do rei Salomão. E as pessoas, muitas vezes, ficavam na dúvida. É possível mesmo ter um rei tão sábio assim como dizem? Será que é verdade isso que falam desse rei Salomão? A ponto de acontecer essa situação que nós vamos ler aqui. Uma rainha, ela tem curiosidade em realmente conferir de perto se Salomão era tão sábio assim. Então ela sai do seu país e vai até Salomão para conferir de perto e ter certeza se ele realmente era tudo isso que as pessoas falavam. Por quê? As pessoas duvidavam que era possível ter um homem tão sábio como Salomão. Mas é isso que nós vamos entender com essa história e vamos ver o que Deus faz através dessa situação. Então eu peço para você, abra o teu coração e fique atento àquilo que Deus está falando com você. Então se você ainda não abriu sua Bíblia, abra ela para a gente ler juntas e se você tem o costume de anotar, já começa a anotar porque eu creio que Deus vai falar muito com você. O texto diz assim, a partir do verso 1. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova, com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com 100 camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas,
nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, os alojamentos dos oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e o holocausto que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo o que eu vi em meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem metade. Tu ultrapassastes a mais do que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens de tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor do Eterno, do Senhor, para com Israel, ele fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Vemos aqui então uma rainha curiosa para testificar as notícias que ela ouvia sobre Salomão. Ela sai de seu país e vai até Salomão. Agora preste atenção, naquela época não tinha rede social como nós temos hoje, né? Uma notícia ela se espalha muito rápido. E a ponto de um país distante ouvir falar de Salomão é porque realmente Salomão estava impressionando muitas pessoas. Imagina o tempo que levava para uma notícia chegar em algum lugar. Então Salomão ele estava literalmente deixando pessoas impressionadas, o seu reinado, a glória, né, que ele tinha, do esplendor, da riqueza, da forma como ele trabalhava com os seus empregados, os seus servos, a maneira como eles eram vestidos. Então tudo impressionava o povo, a ponto das pessoas ficarem: mas quem é este rei? E a rainha de Sabá, ela vai até Salomão, ela decide ir até Salomão, sair da sua cidade, sair do seu país, para ir até onde Salomão estava, porque ela queria ver de perto o que realmente estava acontecendo, se realmente Salomão era tão sábio assim. E aqui mostra pra gente que muitas vezes pessoas vão ficar impressionadas com o que está acontecendo com a nossa vida. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos obedientes ao Senhor, quando nós nos colocamos diante da presença de Deus e preferimos e priorizamos adorá-lo, servi-lo, fazer o melhor para Ele, tudo o que acontece na nossa vida passa a gerar espanto para as pessoas ao nosso entorno. Nós vemos que Salomão ele não buscava fama. Tanto é que se ele buscasse isso, ele poderia ter pedido a Deus quando Deus perguntou a ele o que ele queria receber. Salomão ele não buscava fama. Salomão ele buscava agradar a Deus, a ponto dele pedir ao Senhor sabedoria para ter discernimento e sabedoria em governar, em direcionar o povo para seguir os princípios e os valores que Deus tinha para ele. Consegue compreender? Salomão não estava preocupado se ele estava sendo sábio para as pessoas ou se ele estava famoso pela sua sabedoria. A preocupação de Salomão era agradar a Deus. A ponto que Salomão constrói um templo para Deus, seguindo as instruções de seu pai Davi, e ele faz tudo com muito zelo, com muito amor, com muito cuidado, demonstrando que ele priorizava louvar a Deus e glorificar a Deus através de sua vida. E é por isso que Deus o abençoou de maneira extraordinária, dando riqueza, dando, toda essa fama até que ele tinha, que se espalhava para todos os lugares. Por quê? Porque o coração de Salomão não estava nisso. Estava em honrar a Deus e fazer o melhor para Deus. A ponto da própria rainha de Sabá reconhecer que a sabedoria de Salomão não vinha dele, mas vinha de Deus. Você vê que no final ela fala: olha, Deus seja louvado, porque o seu Deus realmente te abençoou. O seu Deus realmente colocou você como rei. Deu tanta sabedoria a você e é nítido, é perceptível ver o que Deus está fazendo na sua vida. Uma mulher que nem era cristã, vamos trazer para os dias de hoje? Uma pessoa que nem era cristã, que nem conhecia Deus, mas reconheceu o Deus de Salomão. Será que as pessoas estão reconhecendo o seu Deus através da sua vida? Ou você está tentando provar demais a sua razão e não deixando Deus brilhar através de você?
O nosso papel não é buscar mérito, o nosso papel não é buscar reconhecimento, o nosso papel é glorificar a Deus e deixar que Ele brilhe em nós. Se nós somos a luz do mundo, essa luz não vem de nós, vem de Jesus em nossas vidas. E é através dessa luz que as pessoas vão perceber o que Deus está fazendo em nós. Então muitas pessoas estão perdendo o seu tempo querendo provar ter razão, querendo provar que elas estão certas, que o que ela sabe, que o que ela faz é o correto, que as pessoas não estão entendendo nada. E às vezes você pode ter até razão, conquistadora. Salomão, ele tinha razão, era verdade o que falavam dele. Mas você vê que ele não fica preocupado, fica ansioso, pelo contrário. As perguntas difíceis vêm e ele responde todas elas sem nenhuma preocupação. Porque Salomão não estava preocupado em agradar pessoas, ele estava preocupado em honrar a Deus. Enquanto a gente ficar preocupado em agradar pessoas, em tudo que nós fizermos, nós vamos sempre sentir o peso. Nós sempre vamos sentir a culpa, muitas vezes, em nós, mesmo você estando certa, mesmo a gente fazendo aquilo que é correto, mas o fato de buscarmos o aplauso das pessoas, o reconhecimento das pessoas e não conseguirmos isso, as pessoas duvidarem de nós, a gente começa a duvidar até daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Será que você não está indo por esse caminho? O caminho de querer mostrar para as pessoas que é verdade o que está acontecendo com você? Que você está certa, que você tem razão? E aí você fica tentando se provar, quando na verdade seu papel não é se provar. Se Deus te direcionou, se Deus falou com você, conquistadora, faz aquilo que Deus te falou. Deixa que os frutos dirão. Jesus mesmo fala, conhecerei a árvore pelo fruto. Não é pelo que ela diz ser, é pelo fruto que ela tem. Então muitas pessoas estão tentando se provar pelo que elas dizem. Não fique falando, seja, apenas seja. Então não é parecer ser, é ser. Que quando você é, podem vir dúvidas, podem vir questionamentos, podem vir perguntas difíceis. Você não vai perder a sua identidade, quem você é. E as pessoas vão testificar, realmente Deus está com ela, realmente Deus direcionou ela, realmente isso é de Deus para a vida dela. Mas se a gente fica ali provando, tentando argumentar, tentando criar formas de provar, a gente perde o nosso tempo. Então não é isso que Deus quer que você faça. Qual é a situação que você está tentando se provar? Está tentando se provar para quem? Para sua família, para amigos, colegas de trabalho, para o teu chefe? Está tentando provar que você é uma boa profissional, que você merece esse aumento, que você merece essa promoção? Mas é você falando, é você brigando ou você sendo realmente uma excelente profissional? Surpreendendo. Porque olha que chama a atenção. A rainha de Sabá, ela ouve falar coisas boas de Salomão. Só que ela diz que quando ela chega perto, quando ela vê de perto, ela se impressiona porque o que falavam é muito menor do que realmente era. Consegue entender? Ele surpreendeu o que diziam sobre ele. A rainha de Sabá falou, nossa, o que falam de você é muito pouco perto do que realmente é. Olha isso, olha o seu palácio, olha como seus empregados são educados, são bem vestidos, olha como você entrega um holocausto ao Senhor, olha como é maravilhoso o seu reinado, olha como você é sábio. E tudo que ela via, ela ficava impressionada, olhando e vendo e falando, meu Deus, isso é possível mesmo, é real. Mas foi Salomão ficando ali, não, vou te provar. Não, ele só permitiu. Você quer saber se é verdade? Então vai, pergunte o que você quiser. Conheça o meu palácio, veja os meus servos. Não tem o que esconder. Se você está sendo a certa da história, por que você tem que provar? Deixe que os seus frutos, deixe que suas ações, deixe que os resultados mostrem. Mas às vezes a gente quer provar na razão, na fala, no argumento. E não é assim que Deus quer que você faça. Então, a dopamina de hoje é para fazer você analisar. Onde você está colocando a tua energia? A sua energia está sendo colocada para provar que você tem razão? Para provar que você está certa? Ou para agradar a Deus? Para glorificar a Deus e fazer com que pessoas vejam o Senhor na sua vida? Essa glória é para quem? É para você ou é para Deus? Porque a glória que Salomão tinha, vemos que não é Salomão que recebe, é Deus. A ponto da rainha de Sabá reconhecer Deus e falar,
realmente o seu Deus te deu sabedoria. É nítido ver que você está sendo direcionado por Deus. Uma mulher ímpia que nem conhecia, não adorava o Deus de Salomão, não pôde negar o Deus que Salomão tinha. Quando você parar de ficar provando a sua razão, as pessoas vão ver algo diferente em você e elas vão reconhecer realmente o Deus dela é real. Realmente essa mulher é direcionada por Deus. Realmente essa mulher é usada por Deus. Realmente é nítido ver a mão do Senhor na vida dela. Você está entendendo, conquistador? Mas enquanto você ficar tentando ali mostrar que é Deus que está fazendo, Deus ele não vai permitir, porque é o nosso ego querendo falar mais alto, querendo mostrar que nós somos as certas. Provar a nossa razão é nada mais nada menos do que alimentar o nosso ego. Agora, quando você só quer glorificar a Deus, priorizar ao Senhor, adorar a Ele, fazer o que Ele está te direcionando, o seu papel é entregar toda a glória ao Senhor. Então, quando as pessoas olharem, ver algo na sua vida e se impressionarem, elas vão dizer, olha só o que está acontecendo na vida dela. E você vai dizer, a glória é para Ele. É tudo para Ele. É Deus. Porque eu sou falha, mas o meu Deus me capacitou. O meu Deus fez essa obra. O meu Deus está mexendo em todas as estruturas da minha vida. É o meu Deus. Então, que essa dopamina possa despertar você a parar de ficar buscando ter razão. E agora começar a ser de fato. Se você está certa, apenas seja. Faça. Os resultados, eles provam a si mesmo. Os frutos não podem ser negados. Não tem como negar o fruto de uma árvore. Não tem como você ver uma árvore dar maçã e você dizer, não, essa árvore dá limão. É impossível. Então, seja paciente. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus provar. Deixa o Senhor trazer as pessoas curiosas mesmo. Deixa. As pessoas vão vir. Deus vai permitir que elas venham. Deus vai permitir que elas venham, porque Ele quer ser glorificado através da sua vida. Deixa as pessoas duvidarem. Quando tiver o tempo certo, o Senhor mesmo mostrará e provará que Ele é Deus na sua vida. Não foi assim com Jó também? Os amigos duvidavam que Jó era íntegro. Achavam que era Jó que tinha pecado, que tudo que ele estava vivendo era culpa dele. Era pecado escondido e oculto. E Jó o tempo todo tentando se provar para os amigos. Você vê literalmente ali 30 e poucos capítulos, Jó falando com os seus amigos e tentando provar que ele estava certo, que ele tinha razão. Não, gente, eu não pequei, eu preciso falar com Deus. Deus, dá uma oportunidade de eu falar com o Senhor, porque a minha causa precisa ser julgada. Não é verdade o que dizem sobre mim. E Jó perde ali um tempo tentando se provar para os amigos. E o que ganha? Nada. Porque no final, quem que defende o próprio Jó? Deus. O próprio Deus vai intermédio de Jó e fala com os amigos. Olha, eu vi o que vocês fizeram com Jó. Vocês foram injustos com ele. Vocês falaram coisas que não é verdade sobre o meu servo. E agora vocês vão precisar se redimir. E Jó que vai ter que orar pela vida de vocês para que vocês sejam perdoados. Então no final, Jó gastou toda a energia dele, a pouca energia que ele tinha, né? Porque ele estava passando por um processo difícil. Não bastasse o processo difícil que ele estava enfrentando, ainda ele gastando a energia dele, se provando para os amigos, tentando argumentar com os amigos. E no final, quem que resolve a causa dele? Foi Jó ou foi Deus? Foi Deus. Então tem muita gente aí querendo gastar energia com sua força do braço, quando é Deus que vai julgar a tua causa. Deus é o nosso julgador. Deus é o nosso juiz. Não é você. Então você está passando por uma injustiça, estão falando coisas que não é verdade. Pare de querer julgar a tua causa. Deixe Deus julgar. Mas Stephanie, você não sabe que estão falando de mim. É verdade? Se não é verdade, por que você está se incomodando? Porque os teus frutos vão provar a verdadeira essência que você tem. Então não fique querendo provar. Deixe Deus ser o seu juiz. Se estão sendo injustos com você, quem te julga é o Senhor, e no tempo certo Ele vai fazer como Ele fez com os amigos de Jó, Ele vai fazer como Ele fez com a rainha de Sabá, e eles vão ter que reconhecer o teu Deus e vão falar, olha só, julgamos, falamos coisas que nem é verdade, ou falamos muito pouco comparado ao que realmente é.
Então vale muito mais a pena você descansar no Senhor e fazer a tua parte do que você ficar tentando se provar. Então hoje a dopamina ela não tem dúvida do que você tem que fazer. Se você tinha dúvida, se tinha que argumentar, se tinha que se provar, se tinha que não sei o que, brigar, né? Não. Deus está te falando claramente. O seu papel é me honrar. O seu papel é me agradar. O seu papel é me servir. O seu papel é fazer a tua parte. Deixe com que os outros falem, deixe que o julgamento das pessoas aconteça, que no tempo certo eu entrarei na causa e eu vou ser o seu juiz. E ponto final. Não fique se provando, porque se você fizer isso, você vai perder sua razão e consequentemente você perde a bênção, porque Deus ele não age no meio de briga e confusão. Deus ele só age quando há paz e quando você deixa ele agir. Que Deus possa trazer clareza ao seu coração e que essa dopamina seja de fato um despertar e direcionamento para a tua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por essa palavra tão poderosa, onde o Senhor nos ensinou que devemos confiar em Ti. Não importa as circunstâncias, não importa o que falam de nós. O nosso papel não é se provar. O nosso papel é Te honrar e deixar que o Senhor julgue a nossa causa. Assim como foi com a rainha de Sabá, que duvidou, mas que viu de perto a Tua mão, que assim seja com as nossas vidas. As pessoas que estão duvidando daquilo que o Senhor está fazendo em nós, elas possam ver os frutos que virão daquilo que o Senhor está operando nas nossas vidas. E que sejamos pessoas tranquilas e confiantes em Ti, porque sabemos que quem nos julga, quem nos justifica é o Senhor. Assim eu oro e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, compartilhe essa dopamina e se falou ao teu coração, comenta aqui, deixa aqui embaixo seu comentário para que mais pessoas possam ser edificadas e alcançadas com aquilo que você compartilhar. Um grande beijo e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!